Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Embora a gente esteja na pandemia, eu sei que muitos alunos aí do 5º ano já voltaram para suas escolas, claro, né, com todo o cuidado necessário, seguindo todos os protocolos de segurança. Então isso é extremamente importante, tá bom? E lembrar que a pandemia não acabou, tá bom? Embora a gente saiba que grande parte da nossa população já foi vacinada, mas temos que manter os cuidados, ok? Bom, estamos aqui para mais uma aula de geografia. Eu sou o professor JJ, vocês que estão aí do lado, conectados aqui comigo, aí pela telinha da TV. Também tem aquela oportunidade de você também assistir nossas aulas no YouTube, tá? Então, perdeu alguma aula, algum problema, não conseguiu baixar, tal, sei lá, teve um problema na conexão, a TV não pegou, então você vai lá, pede um link lá ao seu professor, você assiste aí a aula pelo YouTube a hora que você quiser, no momento que você quiser. Não pode perder a aula, tudo bem? Gente, vamos falar hoje sobre um assunto que a princípio pode parecer complicado, mas não é. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para imaginar como é formada a sua casa? O tamanho da sua casa? Será que se eu pedisse para você desenhar a sua casa, você faria isso? No desenho colocando todos os cômodos, a cozinha, o banheiro, a sala, a antessala, o quintal, o muro. Você faria isso? Se você diz que faz, acredito que você deve ter dito isso aí, você está fazendo algo que a gente chama de escala, tá? Imagina o nosso Brasil, o tamanho que ele é. Gente, o Brasil é imenso. E como é que a gente sabe como é que o Brasil é? Qual é a dimensão que ele tem? A forma que ele tem? Pelo mapa. Então, quando a gente reduz o Brasil do tamanho que ele é a um mapa, a gente está fazendo o que a gente chama de escala. Mas vamos lá, vamos tentar entender isso. Olha só, proporção e escala. Quando a gente fala proporção e escala, a gente está falando sobre, parece matemática, mas não é. Porque na geografia a gente também usa alguns conceitos que são usados em matemática. Nossa habilidade: reconhecer as noções de proporcionalidade e escala através da representação do espaço da sala de aula, realçando o processo de ampliação e redução. Ora, imagina aqui, ó, eu estou num espaço aqui, ó, só está eu aqui agora. Por isso que eu estou sem máscara. Só tem eu aqui, ó, tá? O pessoal da gravação está tudo lá em cima. Então eu estou aqui sozinho. Imagina esse espaço aqui. É um espaço enorme, grande. Se eu quisesse reduzir esse espaço, eu teria que fazer um desenho dele. Então, por exemplo, se eu quisesse chegar para um colega meu e dizer, rapaz, olha, o local onde eu gravo a aula, eu posso fazer um desenho para você. Então, esse processo de reduzir o local original num espaço menor é o que a gente chama de proporcionalidade na escala, tá? A gente vai ver isso aqui. Ó, olha para cá, vamos desenhar. Será que você conseguiria desenhar o trajeto da sua casa para a escola? Ou da escola para a sua casa? Será que você conseguiria? Gente, a gente nunca para pensar nisso, né? A gente sai de casa todo dia, vai para a escola, às vezes seu pai vai lhe deixar, mas a gente não para pensar onde a gente passou por alguma mercearia, alguma praça, algum pé de manga, pé de caju. Tu para pensar nisso. E aí quando você pede para um aluno desenhar, ele não sabe, porque ele não conseguiu gravar, ele não prestou atenção nos detalhes. Então, será que você conseguiria? Muitos de vocês vão dizer que sim, talvez outros vão dizer que não. Então, como é que se faz isso? Conhecendo o ambiente, o espaço onde eu estou, né? Esse espaço que eu estou agora, eu conheço ele, então eu poderia fazer um desenho dele, então eu poderia reduzi-lo numa proporção menor. Você já utilizou o zoom da câmera de seu celular para aproximar ou afastar um objeto, pessoa ou lugar, a fim de achar o melhor enquadramento para o que você queria registrar? Por exemplo, digamos que você tem um celular aí, o meu está ali, não dá para fazer agora. Então você tem o seu celular. Quando alguém lhe manda uma foto, geralmente você não dá um zoom para aumentar essa foto, para você ver com mais nitidez, com mais amplitude, né?
com maior facilidade. Então, você simplesmente aumentou a proporção da foto. A foto continua sendo a mesma. Você aumentou o tamanho dela. Significa dizer o quê? Que você fez uma proporção de escala, certo? Vamos ver outra. Olha para cá. Observe as duas figuras. Quais informações estão contidas em cada imagem? E quais transformações estão ocorrendo entre elas? Ó, essa figura aqui é essa mesma aqui. É como se aqui, ó, tivesse dado um zoom e tornou isso aqui, ó, tá? Então você tem essa imagem menor e você tem essa imagem maior. Olha só. É a mesma imagem. Só muda a proporção de tamanho. Só o tamanho delas que se modifica, tá? Vamos ver outra. Olha só. Qual a diferença desta imagem? Gente, olha. Aqui é uma parte do mapa do Brasil. Aqui nós temos o estado do Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Tocantins e bem aqui o Piauí, ó, tá? E aqui Minas Gerais e aqui a Bahia. Olha os limites aqui, ó. Tá vendo, né? Agora, olha para essa outra foto. Tá vendo aqui, ó? Aqui você tem o Distrito Federal. Então você já tem, foi dado um zoom maior, diferente dessa, ó. Aqui tá bem que o Distrito Federal, ó. Aqui foi dado um zoom só na região, ó, do Distrito Federal. Tá vendo aqui, ó? Ok? Então foi feita uma espécie de proporcionalidade entre essa imagem, a imagem do mapa geral, tá? Bem aqui Distrito Federal, e aqui você tem já mais em detalhes. Aqui já dá para a gente ver, por exemplo, algumas coisas aqui de Brasília, ver o Lago do Paranoá, certo? Então você tem aí uma proporção maior no mapa. Olha essa. Esta imagem aqui, olha para cá, ó. Aqui também é Brasília. Esta imagem, tá? Esta imagem aqui, ela é igual a esta? Será? Ó, esta imagem é igual a essa? Gente, essa imagem aqui é uma imagem de satélite. Imagem maior, com uma dimensão maior, uma proporção maior. Essa aqui é a mesma imagem, só que ela está com mais detalhes, tá? Foi dado um zoom maior nela. Então você tem aqui a imagem Brasília, aqui ó, Brasília, e você tem Brasília aqui ó, você já consegue ver, por exemplo, a esplanada dos ministérios, ó, tá? Você já vê o Congresso, certo? Você vê já o Palácio do Planalto, aqui você tem a biblioteca. Então, esse mapa aqui, ó, é um mapa como se a gente tivesse visto de cima, lá, né, do espaço. E aqui você já tem um zoom maior, tá? Mas é a mesma figura. E agora? Tá vendo aí, ó? É como se eu tivesse dado um zoom, esse do Google Earth, ó. É como se eu tivesse dado um zoom maior, né? Bom, observe os dois mapas. Qual dos mapas ao lado possui maior zoom? Olha para cá agora, olha. Esse aqui é um mapa do Brasil, ok? E aqui, ó, olha só, bem aqui você tem o estado do Tocantins. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui. Isso aqui também é o estado de Tocantins. É como se eu tivesse pego isso aqui, ó, e ampliado. Eu ampliei. Então, aqui ele está no mapa geral e aqui eu ampliei, ó. Então, aqui eu já percebo, por exemplo, algumas cidades, inclusive a capital Palmas. Então, eu aumentei. Essa proporção é o que a gente chama de escala. Agora, em números, como é que se dá isso? Aí você olha para cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a escala, ó. 0 a 2 por 50. E aqui a 500 quilômetros, porque em mapa é quilômetro. Aqui 0 a 40, 60 quilômetros. A gente vai já entender isso aí, tá? Vamos lá.
O mapa que possui o maior zoom, na verdade, é aquele que possui uma maior escala. Então, esse mapa do Tocantins é o mapa que possui a maior escala, que é a maior proporção em tamanho. O mapa do Brasil foi elaborado com escala onde 1 centímetro equivale a 250 quilômetros. Ó, é só a gente fazer de conta. 1 centímetro equivale a 250 quilômetros. 2 centímetros, 500 quilômetros. 3 centímetros, 750 quilômetros. 4 centímetros, 1000 quilômetros, tá? Então, enquanto no mapa de Tocantins, 1 centímetro equivale a 40. Então, vamos voltar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 1 centímetro aqui é a proporção, é 250. 1 centímetro aqui é 40, tá? Vamos já entender isso. Por mostrar uma área maior, no caso 1 centímetro no mapa do Brasil, equivalerá a uma distância maior que a do mapa do Tocantins. Por quê? Porque o mapa do Brasil, ó, ele é muito maior, a dimensão dele é maior. O mapa de Tocantins, ele é local, ele é menor, ele é maior em tamanho, mas ele não pega o Brasil inteiro, ele só pega a parte de Tocantins, ok? Vamos lá. A escala, o que é uma escala? A relação entre a distância do mapa e a distância da realidade. Ou seja, por exemplo, se eu quiser, eu falei no início da aula sobre o desenho da sua casa. Então você imagina a sua casa no tamanho real, tá? A sua casa, digamos que ela tenha, sei lá, ela tem 40 metros quadrados. Então ela tem 10, 20 por 20, tá? Então, digamos que ela tenha 40 metros quadrados. Ela é dividida lá, tem quarto, sala, cozinha, banheiro, etc. Quintal, digamos assim. Tá, aí eu vou desenhar. Quando eu desenho, eu estou fazendo uma redução de proporção. Então, eu vou ter uma escala. E essa escala é que vai me dar a noção desse desenho, tá? Então, o denominador da escala indica-nos o número de vezes que a realidade foi reduzida. Por exemplo, olha para cá agora, que é mais complexo. 1 é o numerador. Gente, vocês do 5º ano já aprenderam sobre isso lá nas aulas de matemática. Numerador fica em cima, denominador fica embaixo, não é isso? Lembra? Numerador, denominador. Aí o tracinho, que é para a gente representar a fração. Mas vamos lá. O numerador, aqui no caso é 1, que é a medida no mapa. Aqui no caso, ó, 10.000 é o denominador. Então, é 1 por 10.000, que é a área real. Então, a cada um, digamos 1 centímetro, equivale a 10.000. Você deve estar se perguntando, pessoal, mas isso, como é que pode? 1 centímetro, 10.000? Gente, isso é numa escala, tá? Numa escala geográfica. É para a gente poder entender a proporcionalidade entre o que é real e o que está no mapa, tá bom? Porque não dá para me fazer isso, por exemplo, não tem como eu, por exemplo, andar no Brasil inteiro para poder saber e depois fazer um mapa. Não dá, eu já tenho esse mapa, então eu tenho que entender a proporcionalidade dele. Então aqui eu tenho, por exemplo, o numerador que é a área do mapa e o denominador que é, no caso, 50.000. Então, 1 por 50.000. Cada área de 1 do mapa equivale a 50.000. Cada área de 1 equivale a 10.000. Isso vai depender muito do qual região ou local estou me referindo. Vamos lá. Olha só aqui, ó. Através da escala, podemos ter a noção real do espaço representado, tirar informações com relação à distância de percursos, comprimento de ruas e rios e área de espaço, no caso municipal, rural, distrital, etc. Por exemplo, se eu quiser, imagina que você está aí na sua casa agora. Você já imaginou a distância da sua casa para a escola? Dá para medir em metros ou em quilômetros? E como é que você traduz isso numa folha de caderno? Né? Então você pega o espaço da sua casa para a escola, digamos, eu vou chutar aí. Quem mora na zona rural às vezes é mais distante. Mas tem aluno que mora aqui na zona urbana que a escola também fica distante. Embora a gente saiba
que muitos alunos da rede municipal moram próximo da escola. Mas vamos chutar aqui. Eu tenho um aluno que ele mora distante mais ou menos 3 quilômetros. 3 quilômetros. Como é que eu represento isso numa folha de caderno? Tá? Então eu vou encurtar esse espaço, porque não dá para me colocar 3 quilômetros numa folha de caderno, dá? Pegar os 3 quilômetros e colocar dentro da folha de caderno, não dá. Eu vou ter que fazer um desenho de proporção, diminuir e criar uma escala. Certo? Então, para cada eu vou ter, digamos, 1 quilômetro. Então, eu vou ter 1 para 3, porque não é 3 quilômetros, eu vou ter 1 para 3. 3 quilômetros, 1. 1 para 3 quilômetros. Ok? Parece complicado, mas não é. Se você pensar no espaço da sua casa, no espaço da sua escola, e começar a fazer o desenho, pensar no desenho, você está fazendo o quê? Uma redução, uma proporção de escala. Ok? Vamos lá. A chamada escala de um mapa é a proporção constante entre a medida de um desenho ou plano e a medida real daquilo que é representado. Ela indica quantas vezes as dimensões do terreno foram reduzidas para serem representadas no mapa. Ou seja, eu tenho o espaço da minha casa. Quantas vezes eu tenho que reduzir esse espaço para me chegar a uma proporção? É isso que é a escala, tá? E tem um padrão. Vamos lá. Olha para cá. Tá vendo isso aqui? É a ponte Rio-Niterói, bem aqui, ó. Essa ponte Rio-Niterói liga o estado do Rio liga a capital do Rio de Janeiro à cidade de Niterói, tá? É uma ponte que tem pouco mais de 15 quilômetros, vamos lá, são 14 quilômetros, aliás. A ponte Rio-Niterói tem 14 quilômetros. Na impossibilidade de representá-la em sua verdadeira grandeza no papel, usa-se o artifício da escala. Gente, não dá para me pegar 14 quilômetros e colocar em papel, dá? Haja papel, né? Não dá. Eu vou me pegar quantas folhas de papel Chamex, por exemplo, para colocar 14 quilômetros. Não dá. R$100. Então, como é que eu faço? Eu reduzo isso numa escala. E aí, gera o quê? Gera isso aqui, ó. Olha para cá agora. Observe a planta dessa sala de aula. Aqui é uma sala de aula. Aqui tem as mesinhas, né, dos alunos. Aqui tem a mesa do professor. A cadeira, aqui que é o quadro. Aqui tem a entrada, né? A porta de entrada. Então vamos lá. Quais são os objetos representados nessa planta? Eu já falei, ó. As cadeiras, carteiras, a mesa, a cadeira, o quadro, a porta, tá? Essa sala de aula é igual à nossa? É igual à sua sala de aula? Ela parece com a minha. Embora a gente saiba, as mesinhas não são tão juntas assim, mas parece com a minha. Tem a mesa aqui do professor, tem um quadro, mas é uma sala de aula. Ela parece com a sua? Se parece, beleza, tá? A gente tem uma sala de aula. Mas essa sala de aula aqui é o tamanho real? Não. Ela foi reduzida numa proporção de escala, tá? A escala indica a proporção ou relação entre uma distância representada no desenho e esta mesma distância no campo. Quando ele fala no campo, é o desenho real. Então, se você olhar para cá, essa sala de aula aqui, ela não é o tamanho real. Ela foi diminuída em proporção menor. Ela tem uma proporção menor. Então, a escala dela é diferente da escala do local real da sala de aula. Porque é lógico que a sala de aula é muito maior do que isso aqui, né, gente? Eu estou representando isso aqui numa tela. Ok? Vamos lá. Olha aqui. Sala de aula, colocando na prática. Essa sala de aula, ela tem 6 metros de comprimento, tá? E 5 metros de largura. Então é assim, ó. Eu estou aqui, eu vou medir para lá 6 metros e vou medir para cá 5 metros, tá? Então ela tem 6 por 5. Se eu fosse pegar e eu saberia que essa sala de aula ela tem 30 metros quadrados, porque 6 vezes 5, 30, não é isso? Então ela tem 30 metros quadrados, isso é matemática que a gente aprende, 30 metros quadrados. Pode ser perímetro também, né? 6 aqui, 6 aqui, 5 aqui, 5 aqui, mas não vamos mexer com isso não, porque isso é muita confusão. Qual é a escala dessa sala? 1 equivale a 25,
tá? Então, 1 equivale a 25. Na escala proposta, 1 centímetro no mapa equivale a 25 centímetros da área real. 1 equivale a 25 centímetros da área real, tá? Então, isso significa que a sala de aula será reduzida 25 vezes, porque 1 equivale a 25. Então, eu vou reduzir ela 25 vezes, ok? Vamos ver o que vai dar. Olha só. Para mapear a sua sala de aula, utilize a escala 1/25. Nós já vimos lá no slide anterior. 1 centímetro do mapa equivale a 25 centímetros da sala de aula. 1 centímetro equivale a 25 centímetros. Transforme as medidas da sala de metros para centímetros. Vamos já fazer isso ali. Divida cada resultado por 25 e encontrará as medidas do mapa. Então, vamos lá agora na prática. 6 metros é a largura da sala de aula. Eu vou reduzir, eu vou transformar, aliás, 6 metros de comprimento equivale a 600 centímetros. Professor, está muito complicado. Não. Ó, 1 metro não é 100 centímetros? Não é? É, gente, 1 metro é 100 centímetros. Então, 6 metros é 600 centímetros, tá? 5 metros, 500 centímetros. 1 metro é 100 centímetros, 5 metros, 500 centímetros. Então, o que eu vou pegar agora? Pegar os 600 centímetros, dividir por 25. Porque cada um não é 25, que dá 24. Pegar os 500 centímetros, dividir por 25, que dá 20. Então, as medidas que o mapa deverá ter, de acordo com essa escala, são 25 e 24. Então, aqui, se eu botasse a escala aqui, ó, ela teria 1, 25, 1, 24. Entendeu? Aquela escalazinha que a gente viu, ó, que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cadê o mapa? Vou mostrar aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá? A escala da sala de aula, no caso, seria parecido com essa, só que seria 1,24 e 1,25. Vamos lá. Para a gente poder entender, tá? Parece complicado, mas não é. E aí é onde está a necessidade de você estar sempre mexendo com os mapas, tá bom? Então, a escala é de 25 e 24. Então, 1,25, 1,24. Ok? Vamos lá. Contornando o colega. Gente, imagina o seguinte, imagina que você está em casa, aí você deita e pede para o seu irmão fazer o contorno de você, tá? Deitado. Você está lá, ele pega um giz e faz o contorno, tá bom? Não, tem nada a ver com gente morta não, tá? Aparelho você pensou com gente morta, não tem nada a ver com gente morta não. Então vamos lá. Deite sobre uma folha de papel pardo, peça que uma pessoa com giz de cera, hidrocor, piloto preto, contorne você da forma mais precisa possível. Depois escolha este desenho na parede para promover uma reflexão sobre a escala. Vamos lá. Primeira reflexão. Qual é a relação entre o desenho e a pessoa que foi contornada? O desenho é real? É o mesmo tamanho da pessoa? Outra, houve um zoom ao realizar este desenho? Não, né? Não houve. Porque ele fez o desenho real da pessoa. 1 centímetro do desenho equivale a quantos centímetros do aluno desenhado? 1 centímetro do desenho equivale a quantos centímetros do aluno desenhado? E aí? Dá para saber? Dá para saber. Só que aí não houve necessidade de você dar um zoom, porque você fez o desenho real da pessoa, ok? Você percebeu que por se tratar de um desenho em tamanho real, 1 centímetro deste equivale a 1 centímetro da pessoa desenhada. 1 centímetro equivale a 1 centímetro. É como se eu me desenhasse, 1 centímetro de mim equivale a 1 centímetro, porque não mudou nada, não diminuiu o tamanho, o desenho é o tamanho real, ok? Por isso a escala utilizada foi de 1 para 1, ou 1 para 1, ou seja, não houve redução. Por quê? Porque eu desenhei a pessoa do tamanho que ela é, dá para me fazer, tranquilo. Mas no mapa do Brasil não tem como fazer isso. Numa sala de aula não dá para fazer isso. Aqui no ambiente de gravação não dá para fazer isso, eu tenho que reduzir para poder explicar em forma de escala, ok?
Questões práticas. Quantos quilômetros ou metros percorro para ir de casa para a escola? Pensa nisso. Qual o comprimento da minha rua? A gente nem para pensar nisso, né, gente? Dos seus colegas de escola, quem mora mais próximo da escola? Quantos metros ele percorre? Curiosidade, faça isso. Experimenta fazer isso. Por exemplo, qual o comprimento da minha rua? Claro que você não vai dar uma de doido, pegar uma trena e sair medindo, né? Não dá. Você pode fazer isso na sua casa. Mas se quiser, pode fazer também, se a rua for pequena, tá? Conversão de medidas. Aqui já é uma dica. Por exemplo, como é que eu converto quilômetro para metro? Gente, 1 quilômetro é 1000 metros. Então, 1 quilômetro é 1000 metros. 1 metro é 100 centímetros. 1 quilômetro equivale a 100.000 centímetros. Beleza? Isso vocês aprendem na aula de matemática, viu? Não pode esquecer disso aí, tá certo? E é bom a gente saber disso para a gente ter essa proporção de quanto vale metro, quanto vale quilômetro, para a gente poder ter essa noção de espaço, ok? Bom, vamos para o nosso desafio? Vamos lá? Usando o que você aprendeu na aula de geografia de hoje, faça a medição dos cômodos da sua casa. Depois use a escala 1/25. Então, cada centímetro vai equivaler a 25, tá? Vamos lá. Para saber a medida do mapa da sua casa. Professor, como é que eu posso fazer? Gente, vocês podem saber disso aqui lá no YouTube, tá? Inclusive, tem uma aula minha lá explicando em matemática sobre escala de proporção. Então, você pode ir lá, mas tem várias outras aulas explicativas sobre isso. Recomendo que você faça isso, caso você tenha alguma dúvida. Mas você pode voltar lá nos slides, baixa e assiste com calma, com tranquilidade, que eu expliquei isso aqui. Aí você volta para você poder fazer essa medição dos cômodos da sua casa. Primeiro você vai fazer o desenho da sua casa, depois você vai medir os cômodos e vai colocar essa proporção de 1/25. Beleza? Tudo bem? Sem grilo, sem BO, sem problema. Muito fácil você entender. Basta olhar nos mapas que você vai entender isso aí, tudo bem? Gente, encerramos mais uma aula, né? Mas, próxima aula, vamos voltar aqui com toda a garra. Vocês aí desse lado, eu aqui desse lado. A gente sempre conectado, ok? Não esquece, perdeu uma aula, pede lá o link para baixar, para você assistir a aula a hora que você quiser, tudo bem? Tchau, tchau, a gente se vê na próxima aula.